Nós vamos ler do versículo 18 até o 22, nós ainda estamos aqui, tá bom? Eu andei um pouquinho a semana passada, mas como é um texto assim muito profundo, né? Que tem um desenvolvimento assim, um desenvolver muito, eu considero até de certa forma difícil de entender. Então eu venho trabalhando isso devagar, né? E também outra coisa, a semana passada houve uma pequena falha na gravação. Quando eu fui pegar a mensagem para editar, não estava completa, né? Eu vou fazer uma recapitulação um pouquinho mais extensa, né? E aí eu sigo para terminar essa sessão, que vai do 18 ao 23. Então eu vou ler com você, tá? Diz assim o texto: Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre de Sara. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Assim também isso lhe foi atribuído para a justiça. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós nos apresentamos a Ti nesse momento, Senhor. Esse é um momento, Pai, em que nós paramos um pouco o nosso dia a dia, a correria, para ouvir a Tua palavra, Senhor. Senhor, a Tua palavra é a verdade que nos liberta, é uma verdade que nos transforma. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A grande questão nossa aqui, Senhor, não é apenas crer, mas é compreender esse Evangelho, Senhor. E uma vez que nós compreendamos o Teu Evangelho, então nós precisamos crer, Senhor. Esse é um processo, Pai. Precisamos compreender, precisamos crer, precisamos firmar a nossa esperança na Tua palavra, no Evangelho, Senhor, porque é dela que vem o alimento para a nossa alma, para o nosso espírito, é dela que vem a força para o nosso dia a dia, é dele, Senhor, na verdade, da Tua palavra, do Evangelho que vem a nossa salvação, Senhor. É por crer naquilo que está escrito, Pai, que nós encontramos salvação em Jesus Cristo. Por isso, eu te peço que o Senhor nos ajude nesse momento, Pai. Dá-nos graça de compreender a Tua palavra em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Me permita que fazer uma recapitulação rápida, então. Nós vimos, querido, aí já os 5 elementos de uma fé verdadeira, né? Eu trabalhei isso detalhadamente, cada elemento, há 2 semanas atrás. Na semana passada eu fiz uma recapitulação, portanto eu não vou citar quais são esses elementos aqui agora, né? Porque uma vez que nós vimos os elementos, agora nós vamos nos ater ao que de fato foi a fé, né? A fé que habilitou Abraão, que capacitou Abraão a viver esses 5 elementos da fé, tá bom? Bom, nós vamos citar aqui algumas coisas, tá bom, querido? O fato da gente... O ruim é isso, né? Porque a gente quer fazer uma recapitulação, mas eu falo dos 5 elementos, aí talvez você esteja ouvindo hoje, não ouviu a semana passada e não sabe quais são os elementos, tá? Mas eu vou me dar o luxo de não falá-los agora, porque tomaria um certo tempo, tá bom? Então nós vamos ver agora, querido, como foi que a fé que Abraão tinha capacitou, habilitou ele a viver esses 5 elementos, essas 5 coisas, tá bom? Em primeiro lugar, a fé o habilitou dando a ele a força necessária para o cumprimento de sua missão. E aí eu faço uma pausa rapidinho e te digo, olha, se você não compreende, se você não está ouvindo isso pela primeira vez e quer compreender, volta aí, pega aí a ministração da semana passada sobre Romanos, tá bom? E você vai ter ela em detalhes aqui na própria página da igreja, tá certo? Então, olha só, a fé o habilitou, dando a ele a força necessária para o cumprimento de sua missão. O texto diz assim no versículo 20 do capítulo 4, diz assim, olha, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. O que Paulo está dizendo aqui é que Abraão foi fortalecido pela fé, ou você pode interpretar também da seguinte forma, que ele foi fortalecido na sua fé, tá bom?
Paulo diz que Abraão, querido, ele foi fortalecido, tá? A questão é, como foi que isso aconteceu? Como Abraão foi fortalecido, tá bom? E nós vamos ver isso, eu vou recapitular uma parte aqui, nós vamos ver isso de duas maneiras, tá? Primeiro, olhando o lado negativo desse fortalecimento, depois a gente vai olhar o lado positivo. Uma primeira resposta do lado negativo eu ministrei a semana passada, então eu vou passar por ela meio que por alto, tá bom? Para a gente chegar na parte que realmente nos interessa. A primeira resposta negativa, querido, né? Como é que foi, né? Como é que a fé de Abraão foi fortalecida, tá? A primeira resposta negativa é que, mesmo considerando a impossibilidade humana, dada a sua idade avançada, né, dada a idade avançada dos dois e da esterilidade de Sara, Abraão não enfraqueceu. Ele está dizendo o seguinte, olha, Abraão considerou a sua situação, o seu estado, entendeu? Físico, ele tinha 100 anos de idade, ele olhou para a esposa tem 90 anos de idade, ele sabia da esterilidade, mas mesmo considerando tudo isso, ele não enfraqueceu. Tá? O texto que nós lemos aqui, querido, é o versículo 19 do capítulo 4. E, sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos e a idade avançada de Sara. Ele levou em consideração tudo isso. Eu frisei bastante isso lá, querido, e eu disse por que era importante frisar, tá bom? Primeiro, porque algumas traduções algumas traduções dizem o contrário. Eu vou lê-las novamente, só para você refrescar a tua mente, tá bom? Eu tenho aqui a Almeida Revista e Corrigida. Ela diz assim, olha, versículo 19, e não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Olha, essa tradução está dizendo que Abraão não enfraqueceu, mas não só isso, ele não enfraqueceu, a fé dele era tão forte que ele nem sequer atentou para o seu corpo já amortecido, ele não atentou para o amortecimento do ventre de Sara, nem para a esterilidade de Sara, entendeu? É isso que está dizendo essa tradução aqui. Eu tenho também a Nova Bíblia Viva, diz algo muito parecido, de maneira mais clara. E olha só, e porque sua fé era forte, por isso que eu estou falando, né? Ele é mais direto, né? E porque a sua fé era forte, ele nem se preocupou com o fato de já ser idoso demais para ser pai, pois já tinha cerca de 100 anos de idade, e Sara, sua mulher, também ser idosa demais para ter um filho. Veja, querido, é por isso que eu estou frisando, e aqui eu frisei bastante lá também, a semana passada, a ideia de que, de fato, Abraão atentou, entendeu? Ele não enfraqueceu na fé, embora atentasse, embora levasse em consideração aquilo que estava acontecendo com ele, o seu estado de saúde, a sua idade avançada, a idade avançada da esposa, a esterilidade da esposa. Ele olhou para tudo isso, tá bom? O segundo motivo por causa do porquê tanta ênfase, querido, é por causa da acusação de que a fé é só mais uma maneira de não encararmos os fatos como eles realmente são. Ou seja, a fé não passa, isso é a perspectiva de algumas pessoas com relação aos cristãos, tá? Eles acreditam que nós utilizamos a nossa fé como uma espécie de fuga da realidade, ou algum tipo de escapismo da realidade, tá? Eu falei bastante sobre isso na semana passada. Vou citar um texto, eu só vou citar o texto, não vou mais... Na semana passada eu citei o texto, eu expliquei o texto, eu fiz considerações sobre o texto, tudo isso está na ministração da semana passada, tá bom? Alguém falando a respeito da nossa fé, querido, e essas coisas são boas porque dá a gente... Eu sei que nem todo mundo que não é cristão pensa dessa forma aqui, mas eu sei que há um grupo de pessoas não cristãs que pensam isso a respeito de nós. Então, eu tirei aqui um pedacinho de um trecho, querido, cujo título era A Fuga da Realidade através da Religião, tá? Essa pessoa escreveu o seguinte, olha só, a religião é o melhor instrumento de fuga de realidade.
o melhor esconderijo de si, porque não faz mal e faz parecer ser a melhor coisa do mundo. Por isso, ela gera uma ignorância tão grande no indivíduo. Inclusive, ignorância é um caráter essencial no religioso, porque sempre evitará conhecer outros pontos de vista como maneira de defender sua fé, sua algema. Ele chama a nossa fé de nossa algema, tá bom? E ele diz que uma maneira de nós nos proteger da nossa fé, guardar a nossa fé, é evitar conhecer ponto de vista diferente do nosso. E nós fazemos isso para manter a nossa fé. Tá? É uma acusação bem complicada. Ele diz o seguinte, olha, e a elite social sabe disso. Não é à toa que até hoje o Estado mantém um acordo com as igrejas de estas não pagarem impostos, pois indivíduos ignorantes são mais fáceis de serem manipulados. O que ele está dizendo é o seguinte, é que realmente é uma lei no Brasil, né, onde as igrejas elas não têm que pagar impostos, entendeu? Aí, esse camarada está dizendo aqui que isso é um acordo da elite social, da elite que governa o Brasil, de liberar as igrejas, é uma espécie de fomento à igreja, que haja cada vez mais igreja, porque a igreja é um lugar de imbecilidade, de imbecis, de gente ignorante, de gente que não pensa, de gente fácil de manipular, entendeu? É isso que ele está dizendo, querido. É terrível, né? Mas olha, trocando tudo isso aqui em miúdos, o que esse cara está dizendo é o seguinte, os cristãos, eles são um bando de imbecis, ignorantes. Todos eles são fugitivos da realidade, aprisionados em seus próprios mundos, entendeu? É isso que ele está dizendo. Como eu falei a semana passada, querido, a gente precisa ser justo numa coisa, embora eu não vá me ater nisso, né? Não é uma crítica sem sentido, entende? Porque eu não posso falar, querido, de todos os cristãos. Mas eu sei que há um grupo muito grande, expressivo de cristãos hoje no Brasil, que são ignorantes mesmo, que não leem a Bíblia, que não estudam, que não procuram conhecer, que não se dedicam ao aprendizado, entende? São pessoas que tudo que eles sabem da Bíblia, eles ouviram seus pastores falando. Irmãos, isso é perigoso. Vou dizer uma coisa, isso é perigoso. Embora eu discorde da crítica, porque ele generaliza, eu preciso concordar no sentido de que há uma parcela de cristãos que corresponde a isso que ele está colocando aqui, entendeu? Mas isso eu tratei de semana passada. Se você quiser um comentário completo, está lá da semana passada. O segundo aspecto negativo, nós vamos começar daqui agora então, tá bom? O segundo aspecto negativo de como Abraão foi fortalecido pela fé é que ele não duvidou diante da promessa de Deus por incredulidade. Esse é o segundo aspecto. Versículo 20. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Nicodemos, eu vou citar aqui Nicodemos, ele diz, querido, que ser incrédulo é se recusar a acreditar nas promessas de Deus ou mesmo na existência de Deus, tá? Então, ele traz um conceito, ele diz assim, Nicodemos diz que Abraão teve sim momentos de crise, mas ele jamais foi incrédulo. É lógico, tá certo esse comentário, tá bom? Mas eu não quero me ater a isso. Eu quero me ater, querido, aqui a duas características, entende? Da incredulidade, as duas maneiras da incredulidade agir, de acordo com Lloyd Jones, porque eu acho isso muito curioso, irmãos, e eu queria que você prestasse atenção ao que você vai ouvir aqui, tá bom? Porque o Lloyd Jones, ele diz que a incredulidade, ela age de duas maneiras na vida do ser humano. Primeiro, o primeiro modo de agir da incredulidade é apontando os fatos para nós. Aí eu vou criar aqui uma espécie de conversa imaginária, tá bom? É como se a incredulidade chegasse para Abraão, por assim dizer, e dissesse para ele o seguinte: ouça, por favor, você e Sara terão um filho? Olhe para você mesmo, veja a sua idade. Um homem na sua idade poderia gerar um filho? Seria isso possível? Isso é a incredulidade questionando Abraão com os fatos, entendeu? Com os fatos.
Agora olhe para sua esposa. Primeiro, a incredulidade chama a atenção de Abraão para os fatos a respeito dele mesmo, né? A idade dele e tudo mais. Agora ela chama a atenção para os fatos relacionados à esposa. Agora olhe para sua esposa. Você sabe quantos anos ela tem? Já viu alguma mulher nessa idade gerar filho? E mesmo que a idade não fosse um problema, já esqueceu que ela é estéril? O que a incredulidade está fazendo aqui? Ela está chamando a atenção de Abraão para os fatos. Irmãos, você não vai encontrar isso aqui na Bíblia, tá bom? Pelo amor de Deus, tá? Eu estou só tentando exemplificar como que a incredulidade age na nossa vida. Ela aponta os fatos. Aponta os fatos. Eu fiquei pensando, mas eu vou já falar sobre isso, mas eu fiquei pensando, irmão, sobre essa questão. Os fatos. Qual é o grande empecilho, querido, de nós experimentarmos milagres? Não é exatamente o fato de nós olharmos os fatos? Você está numa situação, só um exemplo, você está numa situação financeira difícil. Irmãos, como diz o ditado popular, mais quebrado do que arroz de terceira. As portas estão fechadas. Aí alguém chega para você e diz assim, mas Deus pode mudar isso, Deus pode abrir portas, Deus é aquele que abre rios no deserto, Deus é aquele que opera o sobrenatural. Aí você se enche de esperança e começa a orar nesse sentido, de que Deus, crendo que Deus vai realmente abrir uma porta para a sua vida. Mas aí a incredulidade vem e diz assim, ei, tu já olhou para a situação? Tu já fostes em tantos lugares e não tem emprego? Olha, se você é morador do Buriti, olhe para o Buriti, não tem empresas, não tem fábricas, não tem indústria. Olha o comércio do Buriti. Como é que tu vai arrumar um emprego aqui, entendeu? Ela chama a nossa atenção para os fatos. Primeiro passo, primeira abordagem da incredulidade. A segunda, ela aponta, querido, para a grandiosidade da promessa. Novamente eu vou criar aqui um diálogo imaginário para você entender como é que isso funciona. Novamente a incredulidade chega para Abraão e diz assim, olha, tudo bem, Abraão, até admito que Deus possa te dar um filho, a despeito de todos os fatos, mas você já olhou para a grandiosidade do que ele te prometeu? Pai de nações? Uma descendência tão numerosa como as estrelas do céu e a areia do mar? É bom demais para ser verdade, não acha, Abraão? Um filho tudo bem, dá para acreditar, mas uma descendência tão numerosa assim, isso é impossível. Queridos, veja que coisa interessante, sabe? Eu creio que quase todo cristão já passou por uma experiência parecida. Seja os nossos olhos fixos nos fatos, que são contrários à nossa realidade e àquilo que nós queremos, seja a grandiosidade daquilo que nós estamos sonhando. Imagine um cara que... Isso aconteceu comigo, irmãos. Aconteceu comigo. Eu sou de uma família pobre, entendeu? Pobre. Vim da roça mesmo, trabalhar na roça com meu pai, entendeu? Plantando arroz, colhendo arroz, essa coisa toda. Depois de um tempo vim morar em Imperatriz. Eu não sou exatamente de Imperatriz, minha terra natal é Chapadinha. Eu fui para Imperatriz. E de repente, já um tempo morando lá, né, eu comecei a sonhar com um carro. Mas quando eu comecei a sonhar com um carro, eu andava de bicicleta, entendeu? Tudo que eu tinha era uma bikezinha para andar. Irmãos, pensa, quando você começa a sonhar, a possibilidade, você se imaginar. Eu já estava de moto já, e uma das maiores dificuldades que eu tinha na minha vida, irmãos, era me imaginar dirigindo o meu próprio carro. Pensa numa coisa difícil de se imaginar. Eu pegava aquela BR-010 ali em Imperatriz, ali no centro, e eu tentava me imaginar dirigindo um carro e eu não conseguia, irmãos. Porque eu pensava assim, meu Deus, com um carro, como é que eu vou conseguir comprar um carro? Olha o que eu ganho, na verdade, olha a minha realidade financeira. Eu não tenho perspectiva de futuro assim, eu não tenho... E aí você começa a olhar para a realidade, querido, e você olhar os fatos e tudo mais, e você começa a pensar, não, mas isso não é possível. Eu sei que a comparação é ridícula, querido, porque o que foi prometido para Abraão aqui não pode se comparar com a aquisição de um carro, entendeu? Mas é só para você ter uma ideia de como isso funciona, irmãos. De como é um drama para muitos de nós crer em Deus. Crer em Deus. Eu vou falar sobre isso lá no finalzinho, irmãos, porque há um remédio para isso, entendeu? Há um remédio de como eu posso ter minha fé fortalecida, tá? Mas isso vai ficar para o final. Bom,
A palavra que Paulo usou aqui, irmão, para duvidar, entendeu? Duvidar. Ele não duvidou por incredulidade, né? Significa estar em divergência consigo mesmo. É uma luta pessoal, irmãos. A ideia transmitida é a seguinte: olha, ao olhar para os fatos e para a grandiosidade da promessa, você agindo pela fé, você diz assim: eu creio. Entretanto, a razão vem e diz assim: mas não é possível. É bom demais para ser verdade, isso não vai dar certo. Então eu começo uma luta. Novamente eu vou citar aqui um exemplo, querido, de um personagem muito conhecido no meio evangélico, né? E por ser muito famoso, alguns criticam, outros gostam, mas eu li a história dele e eu achei interessante. É o Paul Young Cho, que agora mudou o nome para David Young Cho. Ele é o pastor da maior igreja do mundo, tá? Ele, quando Deus deu a ele a direção para construir um templo gigantesco lá na Coreia do Sul, ele disse que toda vez que ele estava de joelho orando ao Senhor, ele conseguia ver, ele conseguia crer, ele se animava. Mas quando ele levantava e que ele olhava para o que estava construindo, ele que parece que diminuía, ia diminuindo, ficava bem pequenininho por causa da dimensão, da grandeza daquilo que ele estava fazendo, entendeu? Às vezes é assim que funciona, querido. Há uma luta interna em nós, entendeu? Eu quero uma questão, uma coisa, eu sei que isso é a vontade de Deus para mim, eu posso encontrar o respaldo na Bíblia, é algo que eu necessito, só que é grande, entendeu? E está fora da minha realidade, fora das possibilidades naturais, e aí eu começo a sonhar com isso, e a dúvida, a incredulidade começa a falar o meu coração, dizendo: não vai dar certo, olha para ti, tu não é capaz, tu não vai dar conta, Deus não... Aí começa essa luta interna, irmãos, com relação a essa questão da fé, tá bom? Abraão não duvidou por incredulidade. Sabe o que a imagem que me vem dessa luta, irmãos? Eu creio, é difícil demais, não vai dar certo, mas eu creio, mas Senhor, como é que pode? Sabe aqueles desenhozinhos? Eu lembro do Pica-Pau, né? Tá aqui um anjinho de um lado falando, tipo assim, motivando, e do outro lado tem um demôniozinho dizendo: não vai dar certo. É mais ou menos assim que eu vejo essa luta que nós vivemos internamente, querido, com relação à nossa fé no Senhor, tá bom? A imagem, querido, é essa, tá bom? O que o texto está dizendo é que Abraão não divergiu consigo mesmo, ele continuou avançando mesmo diante dos fatos e da grandiosidade da promessa. Não é que ele não tenha considerado os fatos, irmãos, não é que isso não passou. Em algum momento, sabe, essas coisas pesaram no coração de Abraão, só que elas não paralisaram. A grandiosidade da promessa, as impossibilidades naturais da promessa não paralisaram esse homem. Sabe por quê? Porque ele foi fortalecido pela fé, ou na sua fé, e por isso não enfraqueceu, nem tampouco duvidou diante da promessa. Ele foi fortalecido. Como é que ele foi? Nós vamos ver isso mais tarde, tá bom? Agora a questão positiva, tá? Nós já olhamos os aspectos negativos da fé, agora nós vamos olhar aqui o aspecto positivo, como é que se manifesta. Versículo 20 ainda, irmãos, olha só. Não duvidou por incredulidade da promessa, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. O verbo aqui, irmãos, fortalecer aqui, ele está na voz passiva, tá bom? Isso significa que Abraão foi fortalecido, tá? E não que ele mesmo tenha se fortalecido, tá bom? É lógico que ele tem participação nisso, então vamos ver mais tarde. Mas a ideia é que ele foi fortalecido, Deus o fortaleceu na sua fé, tá bom? O que o texto está dizendo é que Abraão foi fortalecido pela fé, ou foi fortalecido na sua fé. E como é que isso aconteceu? Dando glória a Deus, irmãos. Ele foi fortalecido dando glória a Deus. Este é um dos grandes segredos da vida cristã e de uma fé robusta, sabia? Dar glória a Deus. Na verdade, me permita fazer aqui um parênteses rapidinho, querido.
É muito interessante a maneira como a Bíblia ela coloca essa questão de um viver poderoso, sabe? De um viver vigoroso na fé, de uma postura resoluta diante das adversidades da fé. O ser cheio do Espírito Santo, o viver a plenitude daquilo que Deus quer para nós. Tudo isso está relacionado com aquilo que nós falamos, irmãos. Isso é muito curioso. É muito curioso isso, querido. Uma linguagem pessimista, ela pode afetar, na verdade ela vai afetar a nossa fé, entendeu? Uma perspectiva sempre pessimista é você olhar para as impossibilidades e manter os olhos naquilo e não conseguir ver além daquilo. Isso vai enfraquecer. Irmãos, isso até mesmo em termos de cura de doenças, entendeu? De alguma crise na vida, na saúde de uma pessoa. Eu li alguma coisa há um tempo atrás, ouvi reportagem sobre isso, um paciente que recebe a notícia de um câncer. Dependendo da atitude dele diante daquela notícia, irmãos, ele pode ser curado, às vezes, ou pode morrer mais rápido, sabia? A maneira como nós encaramos isso determina, de certa forma, essa questão de cura ou não, entendeu? É muito importante. A Bíblia trata disso, irmãos. Quando você pensa em uma vida poderosa, em ser cheio do Espírito Santo, em viver a vida cristã, isso tem sempre a ver, querido, com a maneira como nós expressamos. Sabe por que disso? A Bíblia é muito clara. A Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Então, se a minha perspectiva é sempre negativa, eu sou sempre o do contra, irmãos, isso reflete o nosso coração, reflete o que está no nosso coração. Olha, eu tenho dito para Deus: Senhor, eu creio que Tu podes operar o milagre. Eu olho para a Tua palavra e eu vejo de ponta a ponta, Senhor, um Deus que realiza o sobrenatural, um Deus que faz coisas inimagináveis, impossíveis. Então, quando eu olho para a Tua palavra, Senhor, não tem como eu não ser fortalecido na minha fé. Eu creio, entende? Então, é muito importante, querido, que essa atitude positivista, não é um positivismo daquele que você vai dizer assim: eu consigo, eu sou forte, eu sou isso. Não, irmãos, não é esse positivismo não, tá bom? Isso aí é uma coisa mais secular, mais ímpia. Mas é um positivismo que vem, querido, de crer na palavra, daquilo que está escrito, entendeu? Eu sei que Deus pode, eu sei que Ele tem o poder, eu sei que a qualquer momento Ele pode fazer alguma coisa, então eu creio nisso, eu me firmo nisso, eu passo a declarar isso, não declarando algum poder em mim, alguma coisa em mim, mas na ação de Deus da minha vida. Isso é muito importante, querido. Bom, dar glória a Deus. O que significa, irmãos? Significa que Abraão considerou Deus, considerou quem é Deus e o que Ele é, irmãos. Olha, eu vou desfazer aqui quase que um mito a nosso respeito, tá bom? Dos cristãos. Principalmente dos cristãos mais pentecostais, entendeu? Nós estamos acostumados, irmãos, com a ideia de dar glória a Deus. Isso significa dizer glória a Deus, aleluia. Essa coisa, entendeu? Eu não vou dizer, querido, que isso não significa glorificar a Deus. Não vou dizer, tá bom? Mas não é assim que nós somos fortalecidos na fé, tá bom? Por mais que essas expressões, irmãos, sejam uma maneira de dar glória a Deus, não é exatamente isso que Paulo está falando aqui. O que Paulo está dizendo, querido, é que Abraão glorificou a Deus compreendendo quem Ele é e o que Ele é, irmãos. Como o Lloyd Jones diz, querido, Abraão contemplou os gloriosos atributos de Deus e neles meditou. Como é que isso funciona? Veja, vamos falar que Deus é eterno. Esse é um atributo de Deus, a eternidade. Ele não tem começo, Ele não tem fim. Ele é. Deus não tem origem, irmãos. Deus não tem fim. Ele meditou na onisciência de Deus. Deus sabe tudo, Deus conhece tudo. Entende? Não há nada que eu pense, não há nada que eu deseje, não há nada que eu fale, não há nada que eu faça que Deus não saiba. Ele é onisciente. Nós somos mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, mas Deus conhece o coração de cada uma dessas pessoas. Deus conhece a mente de cada uma delas. Isso é onisciência, irmãos. Ele é onipresente, é lógico. Ele está em
todo lugar. Ele é onipotente. Isso quer dizer que todo o poder no céu, na terra, pertence a Ele. Ele tem o poder para fazer o que quer, quando quer, como quer. Ele é Deus. Ele pensou, irmãos, na retidão, na justiça, na verdade, na santidade, na imutabilidade. Aí eu poderia, citar aqui um monte de atributos de Deus. Abraão passou a pensar sobre isso. Agora, deixa eu te provocar um pouquinho, querido. Olha só. Tente contemplar todos esses atributos de Deus, os que eu citei e os que eu não citei, e pergunte-se a si mesmo: será que um Deus assim faria uma promessa a Abraão sem que tivesse a intenção ou o poder de realizá-la? Será que depois de prometer a este homem um filho e fazê-lo esperar por mais de 20 anos, ele mudaria de ideia voltando atrás com a promessa? Abraão sabia que não, irmãos. Olha o versículo 21. Diz o texto: ele estava absolutamente certo de que Deus tinha todo o poder de cumprir qualquer coisa que havia prometido. É assim que nós somos fortalecidos, irmãos, meditando em Deus, no caráter de Deus, nos atributos de Deus, no seu poder, irmãos, na sua majestade, na sua glória. Sabe, a gente poderia, irmãos, trazer tanta coisa aqui para meditar. Pense em Deus, em quem Ele é. É por isso que é tão importante, irmãos, que a gente leia a Bíblia e não se contente apenas em ouvir uma pregação. Por melhor que ela possa ser, querida, é insuficiente, entendeu? É insuficiente. Vá para a Bíblia. Eu vou falar bastante sobre isso hoje. Quer ter fé, irmãos? Vá para a Bíblia. Vá, gaste tempo. Ouça mensagens, com certeza. Tire lá um tempo para ouvir mensagens, mas não deixe de ler a palavra de Deus, irmãos. Eu disse hoje ontem para minha mãe, ela está com problema de vista, entendeu? Não está conseguindo mais ler. Eu estou baixando aqui a Bíblia todinha em áudio e estou mandando para ela. Já que não pode ler, ouça a palavra de Deus. Tá? Olha só, querido, vamos lá. Diante de tudo que foi exposto a respeito da fé de Abraão, deveríamos exclamar algo mais ou menos assim: meu Deus, que fé poderosa foi essa, né? Que fé excepcional. Entretanto, querido, muitos olharão para a sua própria vida e sentirão uma profunda tristeza, pois sabem que esse tipo de fé manifestada na vida de Abraão é quase que uma utopia, é quase que um sonho, ou então algo restrito apenas às páginas das Escrituras Sagradas. Sabe por que nós sentimos isso, irmãos? Porque de maneira geral, querido, as Escrituras apresentam a fé como ela de fato ela é, entendeu? Como ela deveria ser. A fé realmente, irmãos, é algo poderoso, excepcional. Basta você ir para a Bíblia, irmãos. Olhe para Noé. Deus apareceu para ele, falou com ele, construiu uma arca no meio do deserto, irmãos. Noé nunca tinha presenciado uma chuva. Naquela época, o que regava a terra era o orvalho que caía durante a noite, entendeu? Vivia a quilômetros e quilômetros de distância do mar. Mas Deus disse: constrói, porque eu vou destruir esse mundo com o dilúvio. Ele ouviu Deus. Por conhecer Deus, ele não pensou duas vezes, irmãos. Recebeu a ordem e começou a construir, entendeu? Olha o exemplo do próprio Abraão, irmão. Saiu de uma terra, saiu da terra da casa dos pais dele lá, para uma terra estranha, com uma promessa de Deus, entendeu? Olhe para a vida de Elias, para a vida de Eliseu, para Davi, para Paulo e para qualquer outro grande personagem da Bíblia, irmão. Você vai ver essa fé poderosa, essa fé excepcional, querido. Esse é um tipo de fé, irmãos, que serve de referência a todo aquele que quer andar com Deus. Entretanto, irmão, todo cristão deveria saber que além dessa fé referencial, fé que deve ser almejada por todos nós, querido, as Escrituras também descrevem níveis de fé. E aí eu quero trabalhar um pouco isso contigo, tá bom? Olha, o referencial que nós temos é esse, irmãos, essa fé que move montanhas. Sim, Abraão titubeou uma vez ou outra, sim. Se você ler a história de Abraão, você vai ver isso.
Davi titubeou em algum lugar, você vai perceber isso, entendeu? Na verdade, quase todos os grandes homens de Deus, em algum momento, irmãos, eles sabe, vacilaram na fé, eles tiveram alguma dúvida. Isso não é pecado, querido. Isso não é pecado, entendeu? A gente está sujeito a isso por causa das nossas limitações. Mas quando a nossa esperança está realmente no Senhor, nós seremos fortalecidos, né? Principalmente, irmãos, se nós considerarmos quem é Deus e o que Ele é, entendeu? O seu caráter, os seus atributos. Mas isso, irmão, só é possível levar em consideração se você for para a Bíblia e lê-la, para conhecer quem é Deus, tá bom? Vou te dar exemplo aqui de fé fraca, irmãos. Isso é de certa forma um consolo, mas eu não queria que você se apegasse a esse consolo e dizer, então tá bom, pastor, então eu vou ficar aqui como eu estou mesmo, tá? Não é essa a ideia, querido. Eu só não queria encerrar essa mensagem deixando esse referencial pleno, absoluto de fé, e você olhando para si mesmo e assim, mas pastor, mas isso é inalcançável para mim, pastor, isso não dá para mim. Não, querido, eu vou te mostrar, né, esses exemplos de fé fraca, fé pequena, fé forte, fé grande, e depois eu vou te mostrar como é que a gente pode trabalhar para que a nossa fé cresça, e aí eu encerro a nossa mensagem, tá bom? Exemplo de fé fraca, Mateus 14:31. Diz assim: no mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão e o segurou. Ó homem de pequena fé, por que você duvidou? Isso aqui é o texto lá de Pedro caminhando sobre as águas, né? Enquanto ele está olhando para Jesus, ele está caminhando firmemente sobre as águas. Mas de repente ele tira os olhos de Jesus, começa a olhar para as circunstâncias ao seu redor. O que acontece? Ele começa a naufragar na sua fé, irmão. Ele grita para o socorro e o Senhor estende a mão. E quando o Senhor estende a mão que o levanta, ele diz: ó homem de pequena fé, por que duvidou? Né? Por que duvidou? Agora Marcos 4, a partir do 38, querido. Olha aqui um outro exemplo. Fé pequena, fé fraca, entendeu? Jesus estava dormindo na polpa do barco com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram bradando: mestre, nós estamos quase nos afogando e o Senhor nem se importa. Então ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: cale-se, aquiete-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Então perguntou-lhes: por que vocês estão com tanto medo? Vocês ainda não têm fé? O Senhor está dizendo que eles não têm fé? Não. Ele está perguntando: cadê a fé de vocês? Eu vou falar disso mais tarde, tá bom? Marcos 9, 24. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Está vendo? Ele crê, só que a fé é fraca, querido. Vamos olhar aqui exemplo de fé forte? Olha, repetindo, eu acredito que quase todos nós aqui nos encaixamos perfeitamente aqui nesses exemplos de fé fraca, entendeu? Aqui e acolá a gente dá uma guinada, né, e a nossa fé é fortalecida e a gente experimenta algo sobrenatural de Deus. Mas no geral, a gente vive meio que nessa coisa de fé fraca, tá bom? Irmãos, olha, me permita dizer algo assim com relação a essa questão. Eu olho muitas vezes pelas experiências que eu tenho, pelas leituras que eu faço, pela convivência com algumas pessoas, alguns colegas de ministério, entendeu? Nós percebemos assim que a igreja vive um tempo muito difícil, irmãos, muito difícil. Quase você não ouve falar de milagres. Eu sei que milagre não é normal. Se fosse normal, não seria o nome milagre, entendeu? É algo excepcional. Mas é porque a gente vive uma realidade muito... A igreja, irmãos, eu lembro de ter lido uma pesquisa há um tempo atrás, um colega me deu, eu não lembro a fonte, na verdade, faz um bom tempo isso, entendeu? Ele disse, irmãos, que... É mais ou menos assim, como eu não tenho certeza, eu vou te dar aqui uma proporção aqui, tá bom? É mais ou menos assim, 90% do povo de Deus não lê a Bíblia. Não lê. Consegue imaginar uma coisa dessa? Eu li uma pesquisa feita pelo Instituto Gallup dos Estados Unidos. Queridos, mais de 60% dos pastores nos Estados Unidos, aqueles que foram pesquisados, só leem a Bíblia para pregar. Só isso, irmãos. Eles só leem porque tem que pregar.
Se não fosse isso, não leria. Entende? Então há uma deficiência em nós, irmãos, com relação a essa questão. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, irmãos. Então não tem como. Se eu não leio, como é que eu tenho fé, querido? Muitas vezes a nossa fé é uma fé dessas fé emotivas. Sabe como é que os pregadores, esses famosos, fazem para ativar, olha a expressão que eu estou usando, para ativar a fé das pessoas? Já que eles não estão preocupados com pregar a Bíblia, em expor a Bíblia, sabe o que eles fazem? Eles contam história, irmãos. Começam a narrar histórias de milagres, de gente que foi curada, aí conta história, e aquilo vai enchendo a pessoa de uma fé que não é bíblica, pelo amor de Deus. Mas nos dá uma sensação de que a gente também pode experimentar aquilo, entendeu? E a nossa fé, querido, muito daquilo que nós temos como fé hoje é esse tipo de fé emotiva. A verdadeira fé, irmãos, ela está arraigada nas Escrituras Sagradas. A fé vem por conhecer Deus, irmãos. É assim que a gente dá glória a Deus, conhecendo, sabendo quem Deus é, que nós glorificamos. E quando nós glorificamos, nós somos fortalecidos na nossa fé. Tá bom? Exemplo de fé forte, querido. Vamos citar aqui pelo menos 2 exemplos. Mateus 15, a partir do versículo 26. Jesus respondeu: não é correto pegar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. A mulher disse: é verdade, Senhor, pois os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então Jesus exclamou: mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento a filha dela foi curada. Só o contexto, irmão, só o contexto, tá bom? Essa mulher começou a andar atrás de Jesus e tentando chamar a atenção de Jesus. E os discípulos, já incomodados com aqueles, mestre, eu não vou atender ela. E aí quando ele se volta para ela, ele diz assim: olha, não é correto pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. O que ele está dizendo mais ou menos é o seguinte, querido: não é certo eu deixar de falar ou de atender aos judeus para atender vocês. Ela é uma mulher sírio-fenícia a vocês. E essa mulher diz uma coisa, irmãos, assim, excepcional. Ela concorda: Senhor, eu concordo com você, está certo, Senhor. Mas lembre-se de uma coisa: os cachorrinhos comem das migalhas. Tome das migalhas. Que fé, irmãos. Senhor, eu quero nem que seja o que cai da mesa. Eu quero. Isso já me basta. E por causa disso ela foi curada. Grande fé, irmãos. Olha, que seja... Então ele exclamou: mulher, que grande fé você tem. É emotivo, né? A gente se emociona quando fala sobre isso. É impactante, querido. Agora, Mateus 8, a partir do versículo 7. Jesus lhe disse: eu vou curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de recebê-lo em minha casa, mas apenas mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vá, e ele vai, e ao outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus, admirado, e disse aos que o acompanhavam: em verdade lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. O senhor não precisa ir lá não, dê uma palavra e eu acredito que ele vai ser curado. Só isso, Senhor. Você não precisa fazer ter esse trabalho todo, ir até a minha casa e impor as mãos. Não precisa disso. Lembrei aqui, sabe de quem? De um personagem chamado Naamã, que o profeta ele foi atrás de cura do rei de Israel. O rei lá se desesperou porque achava que estava sendo armada uma cilada para poder invadir a nação lá. E aí quando o profeta soube disso, disse assim: manda ele aqui. Naamã foi. Quando ele chegou na casa do profeta, o profeta falou para o seu servo: vai lá e diz para ele tomar banho lá 7 vezes no rio e ele vai ser curado. E aí o cara ficou indignado: mas como é que pode? O cara era uma alta patente da Síria, um general lá reconhecido, a Síria, sei lá, um desses lugares aí. E aí o cara ficou indignado. Eu pensei que ele fosse sair, que fosse impor as mãos sobre minha cabeça, aquela coisa toda. Se achava, entendeu? Está aqui um centurião: Senhor, tu não precisa ir lá na minha casa. Se o Senhor disser... Se o Senhor me der uma palavra, eu sei que ele vai ser curado. Só isso basta. Fé, irmãos. Uma palavra é suficiente, Senhor. Eu não preciso que o Senhor vá até lá.
Irmãos, isso é tremendo, querido. A questão que se impõe agora, irmãos, é a seguinte: como eu posso aumentar a minha fé? O que é necessário? Eu já estou caminhando para encerrar, tá bom? O que é necessário para que uma fé fraca se transforme numa fé forte? Em primeiro lugar, irmãos, precisamos aumentar o nosso conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus acontece por meio do conhecimento da palavra. Percebe como está conectado, querido? Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Não há conhecimento verdadeiro e seguro de Deus fora das páginas da Escritura Sagrada. Por isso que se eu quero conhecer Deus, eu tenho que ir para a Bíblia. Eu tenho que ler a Bíblia, querido. Romanos 10:17, irmãos. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É assim que nós aumentamos o nosso conhecimento de Deus. É assim que nós aumentamos a nossa fé. Porque, irmãos, veja, eu conheço Deus. Conhecer Deus, conhecer seu caráter, conhecer seus atributos, saber que Deus nos leva a glorificar a Deus. É isso que glorifica a Deus, irmãos. É você se empenhar em conhecer, em saber, em meditar em Deus, nos seus atributos, no seu caráter, irmãos. Isso faz com que a gente seja fortalecido na nossa fé. Eu quero que vocês entendam, querido, eu já tratei aqui, eu não vou reprisar todo o conceito, mas eu já tratei aqui do conceito de fé que eu gosto muito, sabe? Há um conceito que vem do dicionário de Strong, mas há um conceito mais popular, querido, que vem, que ele começa com 3 letras C, tá bom? Fé significa conhecer Deus, né? Conhecimento de Deus, conhecer na verdade, significa concordar, significa confiar. Não há fé sem que haja conhecimento. Essa é uma verdade, irmãos. Não há fé sem conhecimento de Deus. Não há fé sem que eu conheça a palavra. Eu li o texto, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Se não há conhecimento bíblico, irmãos, não há fé, já é impossível. Agora, esse é só o primeiro passo, entendeu? Da fé. É o mais básico e o mais necessário, porque sem ele você não pode dar os outros, entendeu? É conhecer, é concordar e confiar. Eu não vou me ater ao conceito porque eu já falei bastante sobre isso. Em segundo lugar, nós precisamos viver o que sabemos, irmãos. E aí aqui, olha, se o primeiro passo já é uma dificuldade, entendeu? O segundo é mais difícil ainda, querido. É viver o que nós sabemos. Nunca houve, vou colocar dessa forma, nunca houve e nunca haverá uma fé que fosse apenas teórica. Ou ela é praticada, ou não é fé, irmãos. Você consegue entender isso? Não adianta dizer assim, eu creio que Deus pode curar meu filho. Eu creio. Você crê? Então vá lá e impõe as mãos e pede um milagre a Deus. Porque se você disser, eu creio, mas nunca fizer isso, você nunca vai saber se funciona ou não. Entende? Estou te dando um exemplo, mas eu poderia aplicar isso aqui em várias outras instâncias da vida cristã. Isso é quase que infinito, esse tipo de aplicação, irmãos. A verdadeira fé, eu já disse isso, esse é um dos elementos da fé, é a fé que nos move, que nos tira do lugar onde nós estamos. Tá? Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ele nem disse para onde era. Abraão ouviu e saiu. Noé, constrói uma arca porque eu vou destruir o mundo com um dilúvio. Noé foi lá e construiu uma arca. Moisés está lá, de um lado o Mar Vermelho, do outro lado um exército gigante vindo para atacá-los, e ele está ali prostrado, orando, crendo que Deus vai dar um milagre. Deus vem e diz assim, Moisés, o que tu está fazendo aí? Eu estou brincando com as escrituras, querido. Levanta, meu irmão. Estende o cajado, dá o primeiro passo. Na hora que vocês pisarem na água, ela vai se abrir. Entende, querido? Fé é algo que nos move. Tem que ser, irmãos. E daí a dificuldade que nós temos, tá bom? Olha, me permita aqui citar isso de uma maneira bem interessante. Eu vou citar mais uma vez Lloyd Jones, irmãos. Vocês percebem, eu falo muito de Lloyd Jones, né? Não tem como. Olha só, ele diz o seguinte, no barco, durante a tempestade, os discípulos estavam deixando de aplicar a sua fé.
deixando de praticar a fé, entendeu? E foi por isso que o nosso Senhor os interrogou daquele modo particular. Perguntou ele: onde está a fé de vocês? Vocês têm fé, mas onde é que ela está? Por que vocês não aplicam a fé nessa situação? O que é que vocês estão fazendo com a sua fé? Isso tudo é a descrição que Lloyd Jones faz, né? Deixaram-na em casa? Por que ela não está aqui? Por que não está sendo aplicada nesse ponto? Vocês têm fé, porém, por que não a estão aplicando a esta situação na qual vocês se acham? É uma maneira bem bonita, né? De dizer: sem fé, querido, estamos perdidos. Não existe fé teórica. Nunca houve e nunca haverá. Fé é aquilo que nos move, entendeu? É aquilo que nos move. Eu poderia dar muitos exemplos, irmãos. Deixa eu dar uma olhada, só uma coisa aqui. Eu estou quase concluindo, então vamos aqui para alguns exemplos, tá bom? Olha só. Eu creio que Deus queira salvar as pessoas. Que Deus tem um plano para salvar a minha família. Amém. É normal crer? Mas você ora por isso? Já tentou compartilhar o evangelho com a família? Entende? Eu creio, por exemplo, eu creio nisso, entendeu? Eu creio numa prosperidade bíblica. Eu creio naquilo que ele chama de lei da semeadura. Eu creio. A questão é: você vive isso? Você pratica isso? Eu creio, querido, por exemplo, que nós devemos congregar. Eu creio que o reino deve ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Mas a questão é: nós vivemos de acordo com isso? Tiago vai dizer, irmãos, que se a sua fé não te leva a praticar aquilo que você diz crer, ela é inútil. Na verdade, Tiago coloca uma coisa que é assim terrível, né? Porque crer dessa maneira, ele diz assim: até os demônios creem, o próprio diabo crê dessa forma. O que eu quero com tudo isso, irmãos? Eu queria te incentivar, querido, a dar pequenos passos de fé. Eu estou praticando uma coisa. Quando eu terminar aqui, daqui a pouco eu vou terminar, vou jantar. Aí eu vou ligar para minha mãe, entendeu? Vou ligar para minha mãe. E vou ligar para conversar com ela. Eu vou falar um pouco da mensagem aqui. E no final eu vou orar por ela. Tá bom? Eu vou praticar. Ela está doente, está com crise, está com problema de saúde. E eu vou orar, pedindo um milagre na vida dela. Porque, irmãos, ou a gente faz isso, ou dá esses pequenos fé. Eu sei que às vezes é difícil, entendeu? Mas a gente precisa dar esses primeiros passos de fé, irmãos. Veja, eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Amém. Mas você lê a Bíblia? Percebe como é que funciona isso? Tudo que eu preciso para ter a minha fé fortalecida, irmãos, é praticá-la. É dar pequenos passos. Quer dizer que toda pessoa pela qual eu vou orar, ela vai ser curada? Não. Eu já orei por muita gente que não foi curada. Mas também já tive o privilégio de orar por uma senhora. Isso é raro, entendeu? Mas aconteceu. Orar por uma senhora que tinha depressão, 8 anos de depressão. 8 anos que só dormia à base de remédio. E num culto ela aceitou a Cristo. No final eu orei por ela e ela foi curada. Curada da depressão. Não precisou tomar um remédio para dormir, nem nada. Entendeu? Se firmou lá no Senhor. Não sei como é que está hoje, faz tempo que aconteceu. Então é possível, irmãos. Eu já vivi muitas vezes na minha vida esse tipo de situação de Deus responder a uma oração. Não coisas assim impactantes como isso. Uma pessoa que está 8 anos, irmãos, com depressão, só dorme se tem remédio, só come se tem remédio, entendeu? De repente ela recebe uma oração e Deus cura. Isso é impactante, querido. Mas é possível, irmãos. E nós precisamos desenvolver isso na nossa caminhada. Eu preciso disso, irmãos, de desenvolver isso. Vamos lá. Quer ter a sua fé fortalecida? Gaste tempo com a palavra de Deus. Gaste tempo, irmãos. Pegue a sua Bíblia. Vai lá para o Pentateuco. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Olhe para a vida de Noé. Olhe para a vida de José. Sabe? Olhe para a vida de Abraão, de Isaac, de Jacó. Corre lá, irmãos. Olha para a vida de Moisés, sabe? Vá lá para o
Pentateuco, leia lá Gênesis, leia lá Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio, você vai ver muitas experiências tremendas. Vá para os livros históricos, irmãos. Olha a vida de Josué, a vida de Gideão, de Ruth, de Samuel, de Davi. Leia essas histórias, a história desses personagens, de Salomão, do rei Ezequias, do rei Josias, de Esdras, de Neemias, querido, de Mardoqueu, lá no livro de Neemias, lá no livro de Esté. Irmãos, são a vida dos profetas, né? Elias, Eliseu. Pense nos livros poéticos, olhe para a vida de Jó. Camarada que sofreu, feito um condenado, entendeu? Mas não abria mão da sua fé no Senhor. No final ele foi recompensado, no final Deus o abençoou. Entende? A gente precisa dessas coisas, irmãos. Vai para os grandes profetas, os pequenos profetas, leia essas coisas. Vá para os evangelhos, irmãos. Leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas, leia João. Atente para os milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo. Isso serve para alimentar a nossa fé, para fortalecer a nossa fé. Vai para a carta de Paulo, irmão. Veja quem você é em Cristo, o que foi feito por ti. Querido, leia a Bíblia. Gaste tempo com as Escrituras Sagradas, irmãos. Encha o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. E você pode ter certeza, irmãos, que você vai ser fortalecido na tua fé. Minha oração, querido, desejo do meu coração é que Deus te fortaleça na sua fé, que Ele te firme na rocha, entende? Que você se apegue a Ele de todo o seu coração e passe a trilhar, irmãos, uma vida de bênção, uma vida de conquista. Com lutas, irmãos, entenda uma coisa, lutas faz parte da nossa vida. Não quer ter luta, irmãos? Então, se você dizer assim, eu lembro de uma vez, um pastor que foi orar por uma ovelha, a ovelha chegou lá muito reclamando, sei lá, se maldizendo, reclamando da vida. Pastor, a vida é muito difícil, pastor, eu quero parar com essas lutas. Quer parar com as lutas? Quero, pastor, ore por mim. O pastor colocou a mão na cabeça de Senhor. Ouviu-se o teu filho, não ouviu? Leve ele. Pastor, o que é isso? Meu irmão, enquanto estiver aqui vai ter luta. Não quer ter luta? Vá para a glória. Entende? É brincadeira, irmãos, mas é assim que funciona. Firme-se no Senhor. Se apegue à palavra, irmãos. Leia a Bíblia, irmãos. Irmãos, se você fosse da Cairosa, você diria, pastor, mas esse discurso de novo, pastor, ele está abusado desse negócio. Mas porque não tem outra coisa para te dizer, irmãos. É a Bíblia que é o nosso alimento, é ela que nos fortalece, irmãos. É dela que nós tiramos tudo que nós precisamos para a nossa caminhada. Então, vá para a Bíblia, leia Romanos, leia Filipenses, leia Provérbios, leia a Bíblia, tá bom? Vamos orar. Pai, nós te louvamos. Te damos graça por esse tempo, Senhor, meu Deus, e eu quero aqui, Senhor, meu Deus, te pedir que o Senhor nos ajude na nossa caminhada, que o Senhor nos fortaleça na nossa caminhada, em o nome do Senhor Jesus, Pai. Fortaleça a nossa fé, Senhor. Fortaleça a nossa fé no nome de Jesus. Amém.